O Z Flip 4 é o novo aparelho dobrável da Samsung, que utiliza essa tecnologia para dividir pela metade o tamanho do celular, ao invés de duplicá-lo igual no Fold. No mundo onde os celulares estão cada vez maiores, a linha Flip veio como a salvação para quem quer um aparelho topo de linha menor que cabe no bolso. O modelo do ano passado, o Z Flip 3, era um bom aparelho que cumpria essa ideia, porém com alguns problemas pontuais que precisavam ser consertados. Será que o Z Flip 4 conseguiu arrumar tudo isso? Tá na hora de eu atualizar o meu Z Flip 3? Bora descobrir no vídeo de hoje. E se você se interessar, terão links de compra lá na descrição. E comprando por lá você ainda ajuda o canal. A gente deixou também o link para o Comparador Escolha Segura, nosso plugin e aplicativo que não deixa você pagar mais caro nas compras pela internet. Tá tudo aqui embaixo e bora falar de celular dobrável. O Z Flip 4 não veio com grandes surpresas na parte de fora, quer dizer, sem surpresas para quem já viu um celular dobrável. Ele tem essa tela maleável na parte interna, que dobra bem no meio para ficar escondida e segura do mundo externo. Ela é bem maleável e você pode deixar o flip aberto em qualquer ângulo. É algo bastante útil, inclusive, dá para abrir em 90 graus para ficar sentadinho enquanto você cozinha, por exemplo, ou então no ângulo um pouco maior, só que com o aparelho deitado para você deixar ele na horizontal, sem um apoio atrás. Com o celular fechado, você ainda pode interagir com o aparelho pela sua tela externa, bem miudinha de apenas 1.9 polegadas. A ideia é você utilizar ela para ver as notificações, a hora e um ou outro widget, mas para usar o celular é necessário abrir ele. Dá para fazer mais algumas coisas, como recusar chamada, ler mais ou menos uma mensagem, desde que ela esteja curta, e ainda tem umas animações customizáveis para dar mais graça para essa tela. Só que ela certamente não serve como uma forma alternativa de utilizar o aparelho, como é o caso da tela externa lá do Fold. O Flip ainda é um celular mais fino que de costume, seguindo a proporção de tela bem pouco usual de 22:9. Para segurar ele, isso não incomoda, até aumenta a sensação de celular pequeno, mas em alguns aplicativos, as barras pretas ao redor ficam grandes, o que diminui a verdadeira área útil do aparelho e pode gerar estranhamento nos primeiros meses de uso. E como o aparelho fecha, a Samsung não podia colocar nele um leitor de digitais na tela, então ele foi para a lateral do celular, no botão do Power. Fica numa altura bastante ok, pelo menos não é tão alto quanto os botões de volume, só que o celular mais alongado pode deixar o leitor um pouco mais alto para alguns tamanhos de mãos. Por outro lado, uma mudança bem sutil foi na lateral do celular, que era arredondada, bem de leve, e agora está mais reta. É uma mudança pequena que reduziu menos de 1 milímetro das dimensões do aparelho, só que deixa sua pegada menos escorregadia, algo que para mim era um problemão na geração anterior. De verdade, sempre que eu pegava o Flip 3 na mão, sentia que podia derrubá-lo a qualquer momento, só uma capinha para resolver. No entanto, já aviso que as capinhas do Flip 4 possuem dois problemas. Primeiro, que toda capinha destrói a aparência do celular, só que nesse caso específico é ainda pior. Elas deixam ele muito grosso e apagam o seu belo design. Aliás, se vocês me permitem fazer um parêntese aqui, uma das novidades do Flip 4 são as suas novas cores. O tom violeta mudou um pouquinho, o verde escuro virou um azul claro e o bege agora é um rosé, que na minha opinião é o mais bonito. Só que além das cores padrão, existe ainda a versão especial Bespoke, que combina tons diferentes com laterais coloridas, para dar um charme a mais pro seu Flip. Tudo isso, claro, por um precinho extra. E voltando para a capinha, esse aí é o segundo problema, o precinho extra. É muito difícil encontrar uma capinha boa que não custe o olho da cara. Elas já chegaram a custar R$700 no ano passado, na loja da Samsung, e encontrar em lojas específicas também era complicado. Agora, a disponibilidade está maior e um pouco mais em conta, entre R$200 e R$300. Ainda acho caro, se posso ser bem sincero, então o jeito é importar. Só que aí você precisa encontrar uma com um mecanismo de adaptação para dobra que funciona direito. O lado bom é que mesmo com as dimensões diferentes, é possível utilizar as capinhas do Flip 3 aqui no Flip 4. É uma notícia boa, pois com o 4 você não precisa ir atrás de uma específica. Grande parte do que já está no mercado serve para ele também. E antes de continuar, vocês sabiam que a maioria das pessoas que passam por aqui ainda não estão inscritas no canal? Se você está gostando do conteúdo então e quer receber mais como esse, é só clicar no botão vermelho para se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e bora voltar para a análise.
Toda a parte externa ainda é muito bem selada, com pequenas escovinhas internas que empurram qualquer poeira mais fina para longe das microaberturas do corpo. O celular ainda se mantém firmemente fechado com a ajuda dos ímãs nas pontas, com dobradiças até que bem resistentes. Inclusive, o Flip 3 que eu utilizo dobra bem mais fácil que a nova versão. Vou confessar que eu não tenho muita certeza se ficou mole com o tempo ou se a Samsung deixou o Flip 4 mais duro, mas talvez tenha ficado duro demais. É isso ou eu que estou muito acostumado com a dobra menos resistente. Ainda no tema segurança, o Flip 4, assim como o Flip 3, tem certificação IPX8, resistente a submersões rápidas, respingos e até a chuva. Claro que não dá para você jogar ele na piscina e esquecer ele lá de um dia para o outro, mas também não é só porque o celular dobra que qualquer copo de água vai danificar ele. Além disso, a promessa é que ele aguenta 200 mil aberturas, o que é um baita número. Mas o que isso significa, né? Bom, pelo meu uso do Flip 3, em um dia eu abro ele umas 5 vezes quando eu tô de férias e até umas 30 trabalhando. Se a gente considerar o pior caso de 30 por dia, a conta para um ano todo dá para arredondar para 11 mil vezes. 5 anos são 55 mil vezes, 10 anos, 110 mil. Ou seja, a gente pode simplificar e dizer que dá para abrir e fechar infinitamente o Z Flip 4, já que em 10 anos o celular já quebrou por outro motivo. Dito isso, eu preciso pelo menos avisar de 2 casos que eu sofri com o Flip 3 e que pode acontecer com o 4. Lá no vídeo de 1 ano com o Flip, eu contei que 2 vezes eu abri a tela e me deparei com um glitch. Em uma das vezes ela ficou esverdeada e na outra um risco preto apareceu no meio da tela. Ambas foram resolvidas facilmente, só fechando e abrindo o celular de novo. Mas eu tomei um sustinho nesses dias. Então, caso algo parecido aconteça com você, saiba que não é completamente anormal. Se você fechar e abrir de novo e não resolver, tenta reiniciar o celular. Se ainda assim não voltou ao normal, aí é hora de levar para assistência. Outra melhoria desse ano foi na depressão no meio da tela. Ela ainda existe, só que numa queda menor. Você ainda sente ele quando passa o dedo, mas também não atrapalha o uso, só se você for muito chato. Pensando agora nos aspectos mais técnicos da tela, ela é feita com painel Dynamic AMOLED, maleável, claro, com taxa de atualização de 120 Hz. A resolução é Full HD e, como a gente comentou, a proporção é de 22:9, bem mais fina que de costume. É uma tela colorida, com contraste ótimo, só que nesses pontos sem grandes mudanças de um ano para o outro. A atualização óbvia que ele podia trazer era na resolução, pois aparelhos topo de linha costumam chegar no Quad HD. Só que até por conta do corpo mais fino, o Flip 4 já atinge uma densidade de pixels alta, conseguindo assim uma boa definição sem estressar mais a bateria. Em hardware, o Flip 4 vem equipado com o novo Snapdragon 8 Plus Gen 1. É um chip avançado que coloca o aparelho na categoria topo de linha tranquilamente. Funcionou bem por aqui sem esquentar em excesso até em atividades mais pesadas. Esquenta sim um pouquinho mais que o Z Flip 3, mas deu para filmar e até jogar com brilho no máximo sem sofrer queimaduras de segundo grau, algo que não é tão difícil assim em alguns outros modelos topo de linha da marca. Você encontra esse aparelho sendo vendido nas versões de 256 e 128 GB de armazenamento, ambos com 8 GB de RAM. Aparentemente, a versão de 512 não veio para o Brasil, reservando espaço maior apenas para o Galaxy Fold. Nessa parte, além do chipset, outra melhoria foi na bateria, e aqui a gente entra no maior problema dessa linha. Apesar do aumento, o Flip 4 ainda não possui 4.000 mAh de carga, que seria o valor mínimo aí para um celular topo de linha. O problema é que sua construção complexa trouxe também algumas limitações de tamanho. A divisão no meio do celular obriga a bateria a ficar dividida, e a Samsung não pode deixar o aparelho mais grosso, porque ele já fica muito grande e fechado. O que a Samsung conseguiu colocar aí dentro foi uma bateria de 3.700 mAh, que apresentou um aumento de quase 10% perante a geração passada. Pelos nossos testes, houve mesmo um aumento na durabilidade dela, mas isso comparado com o Flip 3 com 1 ano de uso, enquanto que o Flip 4 está novinho. Tenha isso em mente. De qualquer forma, no Flip 4, 1 hora de YouTube consumiu 7%, contra 11% no 3. O Wild Rift foi 18% contra 23%. xCloud Gaming foi 17% contra 26%. E o pior, a gravação 4K a 60 quadros por segundo foi de 17% para 31% de bateria por hora. Como eu comentei, o Flip 3 não esquentou, o que significa que o problema não é a otimização, é só a carga mesmo. Os valores do Flip 4 então estão até que bons, e o aplicativo de câmera melhorou bastante, consumindo bem menos para fazer a mesma tarefa. Além disso, vale considerar que o desgaste na bateria também não será tão grande, já que você precisa carregar
menos o aparelho. É bem provável, então, que daqui a um ano o Flip 4 ainda esteja com as pernas boas, enquanto que o 3 aqui está querendo se aposentar. No sentido contrário, para carregar, o Flip 4 também melhorou. No entanto, desde que você compre... Opa, Teteu do futuro aqui para trazer uma notícia muito boa. Um dia depois da gravação desse vídeo, a Samsung anunciou que vai colocar o carregador de volta na caixa do Flip e do Fold. Ainda não tenho certeza se será a fonte mais rápida de 25 watts. Caso não seja, é só olhar para a curva de carregamento mais lerda, mas pelo menos você não fica totalmente desamparado sem um carregador minimamente bom para usar com o Flip. Para fechar, as câmeras não são o forte da linha Flip, graças ao seu conjunto enxuto de lentes, mas o que está aqui melhorou com o chipset novo. A nova versão carrega um sensor principal um pouco diferente, com uma lente de 24mm ao invés de 27, porém o resto do conjunto está igual. No geral, as fotos estão com HDR um pouquinho melhor, sem exageros no tratamento de cor e com bom contraste. Algo que era necessário e que foi corrigido é o desempenho desse sensor quando você usa ele para tirar uma selfie, olhando a tela frontal para acertar o ângulo. Já a ultrawide é a mesma de sempre, também com uns pontos melhores graças ao chipset novo e o pós-processamento, mas nenhuma grande novidade. A câmera frontal também merece os mesmos elogios, mas eu sinto bastante falta de uma terceira ou quarta lente, como uma para zoom e outra para macro, com melhor estabilidade para fotos tiradas mais próximas dos objetos. O Flip 4 então está melhor em todas as categorias, mas eu ainda não compararia ele se meu foco fosse fotos. Dito isso, ele mantém tudo de bom do Flip 3, com melhorias em pontos-chave, como a bateria e alguns detalhes pequenos aqui e ali. Eu já sou do time que, se é para comprar um topo de linha, pega um dos dobráveis. O Fold é a opção para quem quer um mini tablet e o Flip para todo o resto. Talvez não seja a hora já de trocar o seu Flip antigo, mas se você está em busca do primeiro dobrável, esse daqui é a opção. Só espera o preço cair, como sempre é o caso de um produto da Samsung. Então talvez lá para janeiro ele já deve, tá no ponto. Até lá, dá para comprar o Z Flip 3 ainda, desde que você lembre de carregar seu celular todos os dias. E agora eu queria saber de vocês, gostaram do Flip 4? Esperavam algumas melhorias mais significativas em algum dos pontos? Me contem tudo lá nos comentários e não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever. Por hoje é só, até a próxima!